Você conhece alguém que está com dificuldade de engravidar? Hoje nós vamos conhecer a história da Viviane Araújo. Ela vai compartilhar um pouquinho conosco das experiências dela sobre esse assunto. Vivi, você está com 36 semanas, mas até chegar esse momento, até essa barriga se concretizar, foi uma jornada. Oh. Conta pra gente um pouco desse processo, até para que a gente possa ajudar outras pessoas também que estejam passando pela mesma dificuldade. Nós começamos a pensar em engravidar em 2014, finalzinho de 2014. E aí sempre fui muito controlada com as questões médicas, enfim. Fizemos todos aqueles exames, né, pré-gestacionais, tudo certo. Então, vamos começar os trabalhos. Em maio de 2015, eu engravidei. Nós estávamos de férias. E aí foi uma loucura, né? Porque eu estava nos Estados Unidos, inclusive. Então, a gente já comprou um monte de coisa lá e trouxemos várias coisas. Chegamos aqui, contamos para a família. Uma super expectativa. E acho que umas 2 semanas depois eu comecei a ter um sangramento, que evoluiu para um aborto espontâneo. E aí, quando você conversa com os médicos, todos dizem, né, que você faz parte da estatísticas de tantos por cento de pessoas que perdem a primeira gestação. É muito, assim, você não imagina, porque lidar com, a minha médica sempre disse, quando você tem um beta positivo, você tem uma mãe, independente de quantas semanas com a sua gestação interrompida. Né? Então, você vive todo aquele processo do luto e aí você administra o seu luto e o luto das pessoas, né? Que é muito complicado. Bom, os meses passaram, no final de 2015, a gente começamos a tentar novamente. E aí, na mesma época, em 2016, eu engravidei. Exatamente na mesma época, no mês de maio. E aí a gente falou, nossa, agora vai. E aí, já mais reticentes, né, contamos para pouquíssimas pessoas, porque justamente com medo de viver aquilo tudo de novo e de criar essa expectativa nas pessoas outra vez. Mais uma vez, com 6 semanas, a minha gravidez foi interrompida, o embrião parou de evoluir. E dessa vez foi pior, porque na primeira gestação eu já comecei a sofrer um sangramento, então o processo de abortamento foi mais rápido. Desta segunda vez, não. A gente diagnosticou a perda do bebê, né? Enfim, a não evolução do embrião. E aí eu ainda esperei quase 2 semanas para que o meu organismo entendesse que eu não estava mais grávida, o hormônio fosse baixando, e aí eu pudesse fazer que o processo do aborto acontecesse, né? Excretar. E aí, de eliminar, na verdade. E aquilo foi muito ruim. Porque sofrido, você sabe que você não está mais grávida, estando grávida, e sabendo que aquilo ali não, né, que aquilo vai acabar, aquilo precisa acabar, na verdade. Na primeira vez eu fui submetida ao processo de AMIU, né, que é como se fosse uma curetagem, um processo de esvaziamento uterino. E da segunda vez, quando eu saí do consultório e eu soube do problema, né, eu falei, não, vamos fazer AMIU agora. E a minha médica estava viajando na época, num cruzeiro, sem conseguir comunicar, sem qualquer comunicação, né? Navio, a gente não tem como falar. E a médica que me atendeu falou, Viviane, a gente não pode, porque corre o risco de causar algum dano no seu colo uterino, enfim. Então, esse processo foi bem mais complicado. E aí, passou o processo do abortamento, ela falou, quando ela voltou de viagem, nós sentamos, ela falou, olha, tem alguma coisa aí que não tá legal. Um aborto a gente entende. 2 abortos, tem alguma coisa errada. Já tá fora da estatística, né? Tem alguma coisa errada. Eu acho que você tem trombofilia, você precisa procurar um especialista. E me direcionou para uma imunologista, que eu nunca nem tinha ouvido falar a respeito dessa especialidade. Para que ela serve? Quando eu cheguei ao consultório, eu descobri que, aí pesquisando sobre a médica, né, descobri que ela também tinha trombofilia. Ela sofreu 3 abortos. E aí acabou se especializando no tratamento da doença, né? Mas a gente acaba que você pesquisa uma coisa ou outra na internet, mas é tudo muito desconhecido ainda. Quando nós chegamos, se fala sobre isso. Exatamente. Nós fizemos uma série de exames e quando os resultados vieram, eles apontaram para 3 mutações de caráter hereditário, né? Que são consideradas como
mutações que causam trombofilia. E talvez não, muito provável que isso tenha causado os abortos. Exatamente. E aí você se pega perdida, porque você descobre que você tem uma doença que você não imaginava que você tinha e que não é protocolo médico fazer esse tipo de investigação. Os livros de medicina apontam que só a partir do 3º abortamento é que você faz esse tipo de investigação de cunho genético, né, para saber se a mãe tem algum problema. E os médicos realmente não recomendam. E aí você fica... E é um exame de sangue tão simples, né? Exatamente. É um exame de sangue, não é um exame mais elaborado. E nós partimos, inclusive, até para uma análise... A gente fez análise cromossômica, eu fui a geneticista, para ver se havia algum outro fator de incompatibilidade minha e do meu esposo, além da questão da trombofilia. Exatamente. E aí você vai para uma médica, a geneticista, que inclusive acho que era até mais nova que eu. E aí, quando eu cheguei lá, foi tão engraçado, porque a gente chegou com o estudo cromossômico, ela abriu um livro e falou assim: você já com 35 anos, você tem tantos % de bebês com síndrome de Down, ou com essa anomalia. Então você sai tão perdido, sem saber o que fazer. Você sai mais perdido do que quando você chegou. Exatamente. Né? Mas a minha médica, a Bianca, e eu faço até questão de dizer o nome dela, Bianca Selva, é uma profissional maravilhosa e ela nos deu todo o caminho das pedras, sabe? Quando você tentar engravidar, quando você estiver apta nós vamos fazer uma vacina, né? Que é uma vacina justamente para que não haja essa incompatibilidade de DNAs, que o meu organismo enxergue, entenda que o DNA do embrião que foi gerado, que tem 50% do DNA do meu marido, não é um ser estranho, não tente atacá-lo, exatamente. Então a gente vai fazer a vacina, quando você começar a tentar, a partir de um determinado dia do ciclo, você vai fazer o uso de anticoagulante, e aí, a partir daí, engravidou, dobra a dosagem do anticoagulante. Não engravidou? Para o processo e começa no mês seguinte. E aí é muito curioso porque todo mundo fala quando você tenta engravidar, né? Ah, não conta o dia não conta. Não fica com essa coisa de fazer tabela para saber o dia fértil. Eu não tinha essa opção. Não tinha alternativa. Porque eu tinha que tomar, além da vacina, ainda tinha a questão das injeções na barriga, né? Que fazem parte do protocolo, do anticoagulante. E aí você já pensa, caramba, eu vou passar a minha gestação inteira tomando injeção. Mas isso é o de menos, né? Quando você descobre que está grávida, o que menos importa é a injeção. Então, como a gente fez a vacina, e aí eu comecei a tomar o anticoagulante, e aí não engravidava, parava. A vacina me dava imunidade por 2 meses, né? Nesse período, nós conseguimos engravidar. Mas era uma tensão, mas eu tinha que ter atenção para saber exatamente o dia que eu começava a tomar a injeção, para que o ciclo eu tivesse protegida no ciclo, digamos assim, né? Nesse período... Foi o início de gravidez com mais preocupação do que a maioria das mulheres tem, né? Exatamente. Mais cuidado. E aí nós fizemos essa vacina, as injeções são diárias, né? Eu comecei com 20, passei para 40 e hoje eu faço uso de 60 miligramas de anticoagulante. E as injeções as vacinas, na verdade, foram até a 20ª semana, era uma dose ao mês. Antes de eu começar o meu tratamento, essa vacina era fabricada. Retirava-se o sangue do marido e a vacina era feita com o sangue do marido. A Anvisa proibiu esse procedimento e aí foi utilizado um produto, né, que é um produto já, enfim, industrializado, um medicamento, para que a gestante não tenha esse problema. Então, era cada mês uma vacina e a dose diária de anticoagulantes, fora todas as outras milhões de vitaminas. Essas questões você sabe disso, né? Eu passei por situação muito semelhante também, tive trombofilia, perdi 2 bebês, então quando você fala aí, eu tenho um espelho da minha história. E foi uma grande surpresa, porque meu primeiro filho eu não tive nada, né? Na verdade, eu você ainda teve uma gestação anterior. Uma gestação anterior, e aí, na verdade, imagino que eu desenvolvi a trombofilia depois do nascimento do Luca, e foi uma grande surpresa também. E aí é a mesma coisa, você perde o primeiro, né? Normal, natural, tá dentro da estatística, a maioria das mulheres perde e tal. Quando teve o segundo, né, e aí a gente, não é normal, a gente tem que investigar. E quando, assim, eu lembro que quando o médico passou o exame, né, e é um exame simples de sangue, simples que eu digo assim, que é um exame de sangue, né, fura, você tira lá, sei lá, quantos tubos de sangue, e eu falei assim, gente, por que os médicos não pedem isso? Né, quando você fala, quero engravidar,
porque é um exame que não requer muito esforço, não é um exame de imagem, não é um exame, né? Enfim, eu lembro que na época eu fiquei muito angustiada com isso, assim, mesmo poxa, será que tantas mulheres precisam continuar passando por isso? Você precisa ter 3 abortos para o seu médico prescrever esse tipo de exame? Exatamente. O meu caso foi um caso mais leve que o seu, eu não precisei das vacinas e nem precisei da injeção, eu tomava o anticoagulante oral durante a gestação toda, mas foi uma gestação realmente com mais cuidado, com mais preocupação, e a cada etapa, a cada semana que eu vencia na gestação, aquilo ia, né, dando um alívio de alguma forma, de que estava tudo caminhando bem, né? Agora, a questão do aborto, como você falou, não é um luto que a gente vive. E eu lembro muito da minha médica dizendo, né, que quando eu cheguei no consultório, eu falei para ela, né, assim, minha primeira consulta após, né, eu já tinha expelido, e foi um processo muito sofrido, muito doloroso mesmo, e aí eu ainda brinquei com ela assim, agora pelo menos eu já sei mais ou menos como é a dor de um parto normal. E aí ela virou para mim e falou assim, não, você não sabe, a dor que você sentiu é muito maior do que a dor de um parto normal, porque é uma dor de morte, não é uma dor de vida. Então, e de fato, né, é uma dor imensa e que a gente depois, quando olha para trás, que a gente já está com o bebê, você já está com a Joana aí na barriga e eu hoje vejo os meus filhos, a gente olha para trás e a gente vê a vitória que a gente tem, todo o processo, mas que é muito sofrido. Nossa. E que eu acho que muitas mães passam por isso sem esse conhecimento, né? Muitas mulheres perdem um bebê atrás do outro e não tem de fato um médico que consiga, né, investigar de uma forma mais assertiva, que é simples, né? Se a gente for pensar, esse problema da trombofilia é um problema simples de detectar e relativamente simples, trabalhoso, obviamente preocupante, mas não é algo que seja impossível, que seja muito complicado. A gente sabe que tem situações que são muito mais difíceis, né? Eu participo de um grupo numa rede social, voltado para mulheres que têm trombofilia. E o que eu vejo muito são histórias de 5, 6 abortos. De pessoas que não tinham, que ainda não imaginam, que supõem que tem um diagnóstico, né? Porque leem muita coisa na internet, mas que não têm ideia. E assim, o que eu acho que é mais assustador é o quão caro é o tratamento, né? Porque eu vejo, primeiro, no processo desse processo de rastreamento, porque as pessoas reclamam que o plano não cobre os exames. E aí, a partir do momento que há o diagnóstico que você quer tentar engravidar, você precisa contar com o tratamento, né? Porque eu já usei, acho que mais de 300 ampolas de medicamento. Aqui em casa a gente brinca que todo presente é em ampola. Em ampola. Todo aniversário, a família junta e reverte em ampola, né, pra gente comprar a medicação. E graças a Deus a gente conseguiu, né, levar o tratamento bem ao longo desses meses, eu consegui algumas doações, então deu tudo certo. Mas o que eu mais vejo é as pessoas apavoradas com isso. Como você tem condição, inclusive tem pessoas que precisam tomar medicação de 100 miligramas, que custa quase R$200 uma ampola. Então você imagina, como você tem condições de comprar uma medicação diária que custa esse valor. Então eu acho, além do diagnóstico ser muito assustador, né, o que eu tento sempre testemunhar para as pessoas é muito ruim perder um bebê, muito ruim. Perder 2 é pior ainda, mas eu acho que vale a pena, sabe? Vale a pena passar por tudo isso. E as minhas amigas falavam, não sei como é que você consegue, não sei como é que você tem coragem. Eu falei, gente, mas o meu objetivo é maior, né? Eu quero um bebê. E aí, qualquer sacrifício, qualquer que seja físico, é válido, né? Físico, financeiro, enfim. É válido porque nada paga, sabe? O que eu vou viver quando ela chegar e nada paga o que eu já estou vivendo. Então, assim, eu acho que tudo vale a pena, mas eu acho que falta muito disso, falta informação médica e falta, principalmente, que as pessoas tenham essa consciência de que a doença existe. Sim. E ter consciência de que é sofrido, né? Mas eu acho que assim, a gente sai, sabe? Isso aí, sai fortalecido e sai com o nosso presentinho, o nosso pacotinho, né? Isso aí. Eu acho que o mais legal, assim, desse vídeo mesmo é deixar esse alerta, né? E dizer que é possível, que isso não é um impedimento, né? Isso pode dificultar, sim, obviamente, pode ser um impedimento se você não estiver cercado com os cuidados necessários. Com os profissionais. Com os profissionais adequados, mas no final tudo dá certo. Vale, Somos duas aqui dizendo que vale muito a pena. Deu certo.
Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor todo esse processo de aborto, de trombofilia, o que é possível fazer. Se você gostou do nosso vídeo, curte, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e acompanhe o Estúdio da Criança nas redes sociais.